Estamos em Gênesis 22 ainda, até a nossa terceira aula nesse capítulo, que é um capítulo tão tremendo que a gente tem a sensação de que está pisando em terra santa. Claro que todas as escrituras são sagradas, falam de coisas relacionadas a Deus, mas tem algumas histórias, algumas narrativas que são especialmente profundas, sagradas, e a gente fica realmente assombrado diante de tanta dedicação, diante de algo que toca profundamente, né? Um pai levar o seu próprio filho para o altar, para entregar a Deus, tendo em consideração toda a história de Abraão e de como Isaac nasceu. Realmente é uma história muito profunda. E, evidentemente, nós não estamos esgotando tudo que tem para ser aprendido aqui, de forma alguma. Mas hoje nós vamos falar sobre a última parte dessa história, que é o juramento de Deus. Então vamos orar, vamos pedir que Deus também aqueça os nossos corações, que Deus ilumine e que traga isso para bem perto de nós. Senhor, nós realmente ficamos muito admirados diante de tanta coisa que o Senhor fez, mas não só que o Senhor fez, mas que o Senhor produziu na vida dos homens, na vida de Abraão. É realmente uma pessoa comum, podemos dizer, uma pessoa semelhante às outras, mas que o Senhor foi trabalhando na vida dele e gerando um relacionamento que o preparou para esse momento, esse clímax da história dele, uma coisa que nos impressiona, que nos deixa atônitos até hoje. Senhor, que nós possamos realmente não só olhar à distância e admirar, mas que algo possa tocar no nosso coração, porque é o que o Senhor deseja produzir em todos nós. Nós cremos que aquilo que o Senhor fez na vida de Abraão é aquilo que o Senhor deseja fazer em todos nós. Se Ele é o Pai da fé, Ele deseja o Senhor deseja, né, que todas as pessoas tenham a mesma fé que Ele teve. Senhor, abençoa-nos e traga-nos a Tua luz nesta noite, pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós já falamos bastante sobre a primeira parte da história, toda a história de como Abraão ouviu Deus falando, e é interessante notar, se você não notou ainda, que nesse capítulo Deus fala 3 vezes com Abraão. Ele falou a primeira vez, chamando pelo nome e dando a ele essa ordem de levar o filho para ser sacrificado. Então foi a primeira vez. Abraão viajou durante 3 dias para chegar ao local e foi colocar o filho no altar. Estava pronto a realmente obedecer a ordem de Deus até o fim, realmente cumprir inteiramente essa entrega. E aí no versículo Gênesis 22, versículo 11, o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu. É interessante isso porque o anjo é o mensageiro de Deus. Ele pode estar, muitas vezes, o anjo chegava perto das pessoas, os anjos, os mensageiros, o próprio Deus, ele pode estar em qualquer lugar, mas ele bradou do céu. Isso, não sei dizer os motivos, mas não tinha aparentemente alguém testemunhando esse acontecimento, então não foi para que outras pessoas ouvissem. Algumas vezes Deus falava dos céus para seu filho Jesus durante a vida dele na terra, e pelo menos em algumas ocasiões, no batismo, outras pessoas ouviram, no Monte da Transfiguração, os discípulos ouviram. Então, a voz de Deus, às vezes, é dada para que não só a pessoa ouça, mas para que outras pessoas testemunhem o que está acontecendo. Mas aqui não, aqui era algo entre Deus e Abraão e o seu filho Isaque, né? Foram os únicos que testemunharam esse acontecimento. Mas ele bradou do céu, então foi
um volume alto, não era alguém que estava ao lado dele, mas ele ouviu, e era algo como se Deus estivesse assistindo de longe e vendo até onde, se ele não ia vacilar, se ele não ia mudar de ideia, e ele, então, foi realmente, ia concretizar o sacrifício do filho, e Deus, então, o anjo bradou do céu para que ele não colocasse a mão e não fizesse nada com o filho dele. Eu só quero chegar nesse ponto onde nós vamos iniciar hoje, que é no versículo 15, mas então essa é a segunda vez que Deus fala nesse capítulo, mas é a primeira vez que Deus falou enquanto Abraão estava ali naquele monte Moriá, oferecendo o filho. Então, ali, enquanto ele estava com o filho no altar, pronto para imolar, o anjo bradou a primeira vez, falando para ele não colocar a mão sobre o filho. Nessa primeira fala, versículo 12, ele chama Abraão duas vezes pelo nome, Abraão, Abraão. Abraão responde, eis-me aqui. Nessa primeira mensagem de Deus, diretamente do céu para Abraão, ele fala, não estenda a tua mão, não faça nada. E aí ele fala, agora sei. É interessante, será que Deus não sabia antes? Será que Deus não sabia o que Abraão ia fazer? Diante dessa, assim, no meio desse drama, Deus estava vivendo isso com ele. Então, há momentos em que é como se Deus estivesse colocando de lado a sua onisciência, sabendo de tudo de antemão, mas é como se ele estivesse acompanhando o que Abraão estava fazendo, e diante dessa prova, diante desse momento final da vida, não é o último momento da vida de Abraão, mas essa última etapa na jornada espiritual de Abraão, Deus fala com ele, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, teu único filho. Aqui encerra essa parte. Depois, logo em seguida, no versículo 13, Abraão levanta os olhos, vê que tem um carneiro preso entre os arbustos, e ele vai e toma o carneiro e oferece em holocausto, né? Ele não deixa de fazer o sacrifício, ele faz o sacrifício, só que não com o filho dele, mas com o carneiro, e evidentemente, um símbolo, apontando para o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Então, Abraão não precisou oferecer o próprio filho, porque tinha o carneiro para oferecer no lugar dele. Versículo 14, Abraão chama aquele lugar o lugar que o Senhor proveu, o Senhor deu o sacrifício. E foi exatamente isso que Abraão falou, talvez nem acreditando tanto, mas Abraão falou com Isaac no caminho. Quando Isaac perguntou, nós temos tudo para o sacrifício, menos o mais importante, que é o animal que vai ser sacrificado. E Abraão falou, Deus vai prover, e realmente foi o que aconteceu. Então agora nós vamos falar sobre essa última parte, que começa no versículo 15. E então lembrando observando que Deus agora, assim, o texto fala o anjo do Senhor, mas aquela situação, né? Existem anjos que não representam, são realmente anjos mensageiros, mas quando fala o anjo do Senhor nesse tipo de contexto, ou anjo do Senhor, geralmente está falando a respeito de Jesus na sua forma pré-encarnada, antes de vir para a terra como um bebê. Nós vemos assim, porque fala o anjo do Senhor no versículo 15, o anjo do Senhor brada a Abraão pela segunda vez do céu. Então, outra vez, o anjo, nós não sabemos como Deus falava todas as vezes com Abraão. Pelo menos uma vez, Deus chegou em forma humana e almoçou com ele. E Abraão acompanhou, andou junto com Deus a caminho de Sodoma. Capítulo 15 fala que Deus apareceu numa visão para Abraão.
mas em outras ocasiões não sabemos exatamente como Deus falava com Abraão. Mas aqui é o anjo do Senhor, o próprio Jesus, que está falando do céu. Aí no versículo 16 ele fala: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Então poderia dizer, o anjo está transmitindo uma mensagem. Mas várias vezes nós temos essa situação em que o anjo do Senhor aparece, mas depois fala que é Deus que está falando, porque é esse mistério de Jesus está aparecendo em forma visível, mas é o próprio Deus que está falando. Mas o que nós queremos chamar mais atenção aqui é realmente o conteúdo e a observação de que, por um certo sentido, a história poderia ter terminado no versículo 14. Mas Deus falou, olha, assim, não ponha a mão no seu filho, e ele deu, não só livrou, falou assim, não faça nada com o filho, não mate o seu filho, mas ele deu, já nessa primeira fala dele do céu, ele já falou assim, você foi aprovado. Se é uma prova, que falou no primeiro versículo, que Deus provou a Abraão, Deus deu uma prova para Abraão, então no final Deus está falando, você passou, você foi aprovado. Então, em certo sentido, isso fecha a questão. Deus deu uma prova, Abraão passou na prova e ótimo. Só que Deus tem algo importante para dizer ainda, e esse é o assunto que queremos tratar hoje, que Deus queria dar mais um passo, tem mais essa etapa na vida de Abraão que vai selar. Isso aqui, como nós já falamos, isso aqui é o ápice, é o ponto mais alto da vida de Abraão. Era para esse ponto que Deus queria conduzir. Deus não queria só que ele fosse sair da sua terra e ir para a terra que Deus mostrou, que era Canaã, ou que ele andasse pela terra e mais ou menos tomando posse daquela terra para Deus, ou que Deus lhe desse um filho. Todas foram coisas importantes na jornada. Quantas coisas Deus fez. E aqui eu só quero recapitular, que temos falado várias vezes sobre essas etapas. E eu quero, antes de falar rapidamente sobre cada uma, não vou ficar falando sobre as etapas anteriores, que já estudamos, e são etapas bem conhecidas. Mas é importante na vida de Abraão. Abraão é o pai de todos aqueles que creem, de acordo com Romanos 4, de acordo com Gálatas 3. Abraão ele foi o pai. Deus chamou Abraão, a vida dele foi uma vida exemplar, não no sentido de que ele nunca errou, mas foi uma vida referencial no sentido de quais são as etapas, quais são os momentos diferentes que Abraão teria que passar para deixar um modelo, para deixar um caminho aberto. A vida de Jesus foi assim. Jesus, por exemplo, não precisava passar pelo batismo, mas ele passou pelo batismo, ele passou por muitas coisas na vida dele para mostrar, para servir, não só de exemplo, mas a vida dele se torna a nossa vida e nós seguimos, nós andamos, como Pedro fala na sua epístola, nós andamos nos mesmos passos, nós seguimos nos mesmos passos de Jesus. Então, Abraão também, a vida dele teve esse valor, teve essa importância para nós, que como pai da fé, ele passou por essas etapas. Agora, isso não significa que para cada um de nós, que nós vamos conseguir distinguir exatamente todas essas etapas tão separadamente como foi na vida de Abraão. Nem sempre vai ficar, agora foi meu chamado, depois Deus me deu uma promessa, nem sempre vai ter assim, nós não vamos seguir exatamente o mesmo tipo de etapas sempre,
Mas o modelo, sim, é importante. Nós vamos falando mais sobre isso nessa aula para a gente entender como essas etapas elas representam algo para nós. Então, só lembrando-se, então, como juramento, essa aqui é a etapa final. Então, lembrando que a vida, as etapas, né, a jornada dele começou em Gênesis 12, quando ele foi chamado, né, aquela primeira palavra de Gênesis, os primeiros 3 versículos de Gênesis 12, foram o chamado de Abraão. Né? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Deus deu para ele, nesse chamado, Deus deu para ele, numa forma de semente, Deus deu para ele tudo que Deus iria fazer ao longo dessas outras etapas, estava tudo incluído aqui. Porque ele falou de Abraão ser uma grande nação, ele falou de ir para aquela terra, ele falou que ele seria abençoado, tem a implicação, não fala especificamente, mas se ele seria uma grande nação, ele teria que ter um filho. Então, todas as coisas que Deus iria fazer na vida de Abraão estavam já tudo incluídos nesse chamado. Mas, ao longo dos anos, né, que se seguiram, Deus foi esclarecendo, Deus foi dando mais amplitude, clarificando mais, deixando mais firme, então, e fazendo com que esse chamado não fosse só uma possibilidade, talvez vai acontecer, mas que isso fosse realmente algo firme. Porque quando a gente ouve um chamado, ou quando a gente recebe uma promessa, muitas vezes a gente pensa, pronto, Deus falou, vai acontecer. Mas a vida de Abraão, isso é uma das coisas mais importantes, que agora nós estamos chegando mais no final dessas etapas da vida dele. É muito importante entender no nosso pai da fé que Abraão recebeu tudo inicialmente, mas ele precisou caminhar. Por exemplo, se ele não tivesse saído da sua terra e da sua parentela, não teria acontecido mais nada. Então, tem uma correspondência, não é por obras, não é um monte de mandamentos, mas é um relacionamento. Nós entendemos muitas vezes a salvação dentro do entendimento que a igreja foi desenvolvendo ao longo dos séculos. Nós passamos a considerar a salvação quase como um pacote, um contrato, uma passagem. Então, tem toda aquela discussão que eu vou citando mais adiante também nessa aula. Será que quando nós aceitamos, depende da maneira como a pessoa expressa, né? Quando eu aceito Jesus, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu convido Jesus para entrar no meu coração. Para algumas pessoas é quando entram na igreja, ou quando passam pelo batismo, enfim, tem várias maneiras diferentes que as pessoas às vezes colocam, nasce de novo, mas às vezes aquilo que acontece é quase que uma fórmula. Se você assina nesse contrato, se você pagar o valor dessa casa, então assina no contrato, então a casa passa a ser sua. É como se fosse um contrato. Mas a salvação não é um pacote, não é uma passagem, não é simplesmente eu aceitei Jesus, agora, de acordo com alguns, eu não posso mais perder a salvação, de acordo com outros, sim, a pessoa pode perder a salvação. Então, tem todas essas discussões e argumentos teológicos, mas nós estamos perdendo o entendimento principal que Abraão mostra na vida dele, que Deus, quando chamou, estava tudo ali. E Deus estava falando, se você sai da sua terra e vai para onde eu mandar, eu vou te abençoar, e todas as nações da terra serão abençoadas em ti. Mas para que aquilo se tornasse uma realidade, ele passou por todas essas etapas a seguir. Então, em Gênesis 12, já quando ele chegou na terra,
Deus apareceu para ele e falou assim, olha, essa terra eu vou dar para você. Então, no chamado já era uma promessa, mas quando ele começou a andar dentro do chamado, ele ia recebendo confirmações da promessa. E Deus falava assim, eu vou dar essa terra para você, para sua descendência. No capítulo 13, Deus vai ampliando, comece a andar do norte ao sul, de leste a oeste, veja toda essa terra que eu vou dar para você. Então Deus foi ampliando, confirmando, e nós temos assim então que Deus ia realmente fazendo com que Abraão entendesse que era uma promessa e que ele ia dar. E aí nós chegamos no capítulo 15 e no capítulo 17. Aqui eu coloquei aliança só num ponto aqui, mas na verdade Deus fez essa aliança em duas etapas. Ele fez no capítulo 15, quando dividiu aqueles animais ao meio e Deus, por meio daquela tocha fumegante, foi passando no meio daqueles animais partidos. Então fala que Deus cortou uma aliança com Abraão. Mas aí no capítulo 17, Deus confirma a aliança e fala a respeito de um sinal da aliança que Abraão deveria fazer. Então a aliança foi sendo também revelado, a aliança foi indo além de uma promessa, se tornou realmente uma aliança muito mais firme, muito mais concreto, muito mais garantido, né? Então, e depois começa com o cumprimento inicial, porque eu falo assim, cumprimento inicial, porque a promessa de Deus para Abraão não era só dar um filho, era dar a terra, fazer dele uma grande nação, coisas que não iam acontecer durante a vida de Abraão. Mas o cumprimento inicial foi o nascimento de Isaque. E aí veio a prova, e depois da prova nós estamos vendo aqui o juramento. Então, mais uma vez, eu quero passar essa visão de que o que Deus fez com Abraão, e o que Paulo fala muito claramente em Romanos, principalmente em Gálatas, por exemplo, em Romanos 4, Paulo explica que a fé de Abraão foi antes da circuncisão, porque para os judeus só era judeu quem fosse circuncidado. E era uma coisa que Deus tinha mandado fazer. Mas nós temos uma maneira terrível de deturpar e de inverter as coisas de Deus, em que o sinal da aliança se torna o ato principal da aliança, e pode ser um ato vazio. Então ele explica em Romanos 4 que Abraão entrou nesse relacionamento com Deus antes de ser circuncidado. Então que isso mostra que o que Abraão abriu, o caminho que Abraão abriu, o caminho que Deus abriu por meio de Abraão, foi um caminho de relacionamento. E o que eu quero mostrar, o ponto, já falando desde já, o ponto dessa reflexão agora, é que na nossa vida cristã, nós não temos essa visão de que Deus nos chama, nos dá uma promessa, estabelece uma aliança conosco, e que isso vai acontecendo progressivamente. A nossa vida com Deus começa de diversas maneiras. Algumas pessoas têm uma experiência emocional, outras pessoas é uma coisa assim bem simples, não sentem nada, mas tomam uma decisão. Enfim, a vida com Deus, ela tem um começo, e nós transformamos isso numa coisa. Se eu aceitei Jesus, eu estou garantido para o céu, e eu não posso mais perder isso de jeito nenhum. E eu não estou querendo nem entrar nessa discussão, se é possível uma pessoa que aceitou Jesus ou que nasceu de novo, é possível que ela perca a sua salvação. Para nós, é como se a coisa mais importante
fosse essa garantia de salvação. E essa salvação, não ir para o inferno, ter uma vida eterna com Deus, é claro que é uma coisa importante para nós, mas, na verdade, essa é uma consequência, porque o que Deus quer não é nos dar uma passagem, uma garantia, uma certeza, né? Se falava muito em certas épocas, quando fazia campanhas de evangelismo, e coisas boas, coisas de Deus, Charles Finney e outros assim, que quando pregavam, as pessoas vinham para o altar e oravam, às vezes demoravam horas ou voltavam no outro dia até que sentissem uma certeza de que eram salvos. Então, tem experiências diferentes. Hoje não é assim que a maioria das pessoas tem uma experiência com Deus, e nós podemos até dizer que nós perdemos muita coisa com isso, mas o que eu quero dizer é que o foco não é eu saber que eu não vou mais para o inferno. O foco é eu estou iniciando um relacionamento com Deus. E tem muita coisa incluída no chamado. Às vezes a gente entende no início do chamado, mas às vezes a gente não entende. Às vezes a gente simplesmente pensa, eu quero aceitar Jesus porque eu estou angustiado, porque eu preciso de cura, porque eu preciso de ser liberto de vícios ou de problemas na minha vida, eu quero uma vida transformada. E nós não entendemos que o que Deus está realmente nos convidando a fazer é entrar num relacionamento com Ele. Então, como muitas vezes nós fazemos, eu quero comparar isso com a aliança do casamento. E é como se a gente pensasse, e para até manter um certo paralelo com a nossa experiência com Deus, porque nosso casamento com Jesus, o Filho de Deus, a gente deveria realmente sentir que é algo inatingível. Quem sou eu para querer entrar num casamento com o Filho de Deus? Ele é muito acima. Então, imagine, pode ser um homem numa condição humilde e a esposa princesa, filha de um rei, ou de um nível muito alto, ou o inverso, mas vamos supor que o objetivo, vamos dizer assim, que é a moça, né, que ela não tem o nível do noivo, ela é muito inferior socialmente, ela não teria capacidade, não teria paridade para desejar tal tipo de união. Mas vamos supor que, né, o noivo vem, ele derrama amor, ele ajuda, ele vai, assim, no relacionamento, ele vai tirando essa moça desse lugar inferior e vai mostrando que ela não é inferior, que ele deseja se casar com ela e tudo. Mas vamos dizer que a moça, o objetivo dela é simplesmente chegar ao ponto de dizer: eu me casei, agora eu tenho outro status. Mas ela não tem interesse em desenvolver aquele relacionamento. Ela não tem interesse em saber ou em prosseguir depois do casamento. Ou como é a nossa situação aqui, na nossa relação com Jesus, nós estamos, o casamento é no fim, quando ele voltar. Mas vamos supor que, assim, eu só quero ter a garantia de que naquele dia ele vai casar comigo, mas eu não tenho interesse em conhecê-lo mais. Eu quero as benesses, eu quero, quando ele vem, ele derrama, despeja muita coisa, ele faz muitas doações, dádivas e presentes, e vai também elevando o nosso nível e tal, mas eu não tenho interesse em realmente desenvolver o relacionamento. Casamento é relacionamento. O casamento não é o grande alvo final de tudo, é a cerimônia, é o status, é a certeza de que ele vai casar. O casamento é um começo. O casamento é o início, quer dizer, é a consumação
de um relacionamento preparando para aquele momento, mas é um início de uma vida de parceria, de uma vida em conjunto. Então, o que eu quero mostrar é que esse capítulo 22 de Gênesis, essa palavra que Deus deu a segunda vez que o anjo do Senhor bradou dos céus e falou assim, olha, eu tenho uma coisa muito importante para falar. Veja bem, a primeira vez que ele bradou do céu era muito importante, era muito urgente, porque Abraão estava com a mão levantada para imolar o próprio filho. Então o anjo bradou, espera, não faça nada com seu filho, era uma coisa urgente. Agora, vamos dizer que Abraão falasse assim, tá bom, agora, que alívio, eu não preciso ouvir mais nada. Mas o anjo do Senhor tinha algo muito urgente, muito importante para falar, e ele bradou a segunda vez. Então, essa segunda vez que o anjo fala é tão importante quanto a primeira. E a questão aqui, como eu falei, ele já tinha provado, Abraão passou na prova, excelente, mas o que eu quero mostrar é que quando Deus brada do céu a segunda vez, ele faz um juramento. E o juramento, num certo sentido, que nós vamos agora olhar o que ele falou nesse juramento, num certo sentido, ele não está falando propriamente algo novo. Ele está simplesmente confirmando, na verdade, as mesmas coisas que ele vem falando desde o chamado. Ele vai falar a mesma coisa. Ele está confirmando. Então a gente poderia falar assim, mas puxa, Deus jurou, né? Versículo 15, ele brada do céu a segunda vez. No versículo 16, por mim mesmo jurei. É como o juramento de uma aliança, é como o juramento de um casamento. O juramento, como nós vamos confirmando aqui, o juramento torna a aliança irrevogável. Tudo que Deus fala, que Deus promete, da parte de Deus é garantido. Deus não volta atrás. Ele não vai mudar de ideia. Ele não vai falar, eu chamei Abraão, mas já não quero mais ele. Ou eu falei que eu ia dar essa terra, mas eu não vou mais dar. Do lado de Deus, sempre, Deus não vai voltar atrás. Porém, promessas na Bíblia, nós vemos claramente, nem todas as promessas se cumprem. Por quê? Porque a promessa tem algo que precisa de uma correspondência do outro lado. Aliança, a mesma coisa. A aliança pode ser quebrada. Deus nunca vai quebrar. Mas uma aliança pode ser quebrada. Deus falou com o povo no Egito que ele tinha enviado Moisés para tirá-los da escravidão, para libertá-los do Egito e que ia levá-los para uma terra prometida. Mas em Números 14, quando os espias voltaram e infundiram medo no coração das pessoas, e o povo de Israel não quis, falou de voltar para o Egito, não quis ir adiante, não confiou mais em Deus, Deus chamou aquilo como se fosse uma quebra de aliança. E ele jurou, foi uma das vezes que Deus jurou, esta geração não vai entrar na terra prometida. Então, uma promessa que Deus tinha dado para o povo no Egito não se cumpriu. Então, isso nos mostra que em todos esses passos, até a gente chegar no juramento, há possibilidade de acontecer um rompimento, não da parte de Deus. Deus é sempre fiel, mas há possibilidade. Então, o juramento torna tudo que foi feito antes, que o conteúdo é o mesmo. Quando Deus prometeu, quando Deus chamou, quando Deus prometeu, quando Deus fez aliança,
Agora, no juramento, o conteúdo, o que Deus falou que ia fazer, o conteúdo é o mesmo. Mas a diferença é que, à medida que você vai prosseguindo no seu relacionamento com Deus, este relacionamento se torna mais estável até chegar ao ponto de não tem jeito mais de voltar atrás. Não tem jeito. Quando Abraão chegou nesse ponto, Deus falou assim: tem algo que eu não posso esperar para uma visita futura, eu preciso gritar isso do céu. Isso aqui é semelhante, assim, a gente pode até dizer de certa forma, que nesse momento a nação de Israel, o povo da promessa, o instrumento que Deus iria usar para trazer o Messias e para trazer o seu reino para a terra, esse era o momento em que essa nação realmente estava nascendo. Porque aqui tem um juramento, ou seja, isso aqui não é mais passível de ser quebrado, isso não vai voltar atrás. Então, e é muito profundo tudo isso, a gente não pode, não tem como explorar isso devidamente nessa aula. Mas esse momento de Abraão, a Bíblia não fala, a gente, assim, é como quando que a igreja nasceu. Quando Jesus passou pelas dores de parto, na morte e ressuscitou, e subiu aos céus e derramou o Espírito Santo. Então, assim, a igreja, geralmente falamos que a igreja nasceu no dia de Pentecoste, mas assim, Jesus abriu o caminho, Jesus gerou esta igreja durante esse processo da cruz. Então, Abraão aqui, passando por essa enorme prova, por essa angústia de coração de devolver para Deus aquilo que Deus tinha dado para ele, nesse momento não era uma questão de uma transação, de um mandamento em si, mas era uma questão de coração. Nesse momento, Abraão confiou tanto em Deus, se doou tanto para Deus, que Deus falou assim: pronto, está feito. E o que aconteceu aqui realmente tornou você o pai, porque isso aqui gerou uma nação, gerou o propósito de Deus, aquilo que Deus falou desde o chamado, isso realmente se tornou uma realidade concreta e sem jeito mais de voltar atrás. Então, lógico que eu não compreendo toda a profundidade disso, eu não sei, a gente não sabe como medir ou como dizer exatamente como essas coisas acontecem no mundo espiritual, mas o que está acontecendo com Abraão nesse capítulo, nessa história, é semelhante àquilo que Paulo fala em Romanos 5, que quando Adão pecou, então a morte passou para toda a raça humana. Um ato de Adão gerou consequências até hoje, o sofrimento, a queda, o domínio da morte, do engano, o domínio de Satanás sobre a raça humana, é tudo consequência de um ato de Adão em que houve uma ruptura, houve uma separação. E a questão não é uma simples ordem, eu mandei você não comer desse fruto. A questão é que Satanás plantou uma semente de desconfiança. Então, houve um rompimento de confiança, de relacionamento com Deus. E isso separou a humanidade de Deus. E nós estamos correndo de Deus como Adão correu quando Deus chegou no jardim. E Romanos 5, Paulo fala que quando Jesus enfrentou uma situação de ir à cruz, e Jesus deixa claro em João 10 que ele não era obrigado. Ele falou assim: eu não tenho que dar a minha vida, eu dou espontaneamente, eu dou porque eu quero. Ele veio com esse mandato, com
com essa ordem do Pai, mas não era uma ordem de mandamento, porque Jesus fala assim: eu não preciso, não é necessário eu ir à cruz, mas eu vou à cruz porque eu quero agradar ao Pai. Então ele fez algo que reverteu essa desconfiança do homem em Deus, e ele gerou uma nova humanidade. Abraão, claro que não é que se equipara a Jesus, mas o que ele está fazendo aqui, em passar toda essa experiência de mais ou menos 40 anos, né? Essa história aqui, nós não sabemos exatamente a idade de Isaac, mas se Isaac tinha em torno de 15 anos, seria 40 anos Abraão andando com Deus, desde o seu chamado. Se ele tinha menos de 15 anos, então seria menos de 40 anos, mas em torno disso. Então, no final dessa jornada de uma vida inteira, 40 anos com Deus, Abraão foi preparado por Deus e ele se entregou, ele deu o mais precioso, ele deu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha vivido em função disso por 40 anos, ele devolveu para Deus, ele confiou que Deus não estava querendo tirar Isaac dele, ele confiou que Deus era capaz de cumprir a promessa, devolvendo Isaac para ele. Então, nessa confiança total, nasceu algo, e Deus está falando isso, bradando do céu, e olha o que ele fala, olha, então vamos ler aqui, Gênesis 22, versículo 16, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por que fizeste isto? E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja que ele já falou isso no versículo 12. Agora sei que temes a Deus. Então agora, assim, no versículo 12, ele falou assim, você passou na prova, você foi aprovado. Mas aqui ele está dizendo assim, isso que você fez não foi um ato isolado, não foi algo sem significado. Através deste ato, você selou um relacionamento com Deus, você desfez aquilo que Satanás plantou no coração de Adão e Eva no jardim, você confiou totalmente, você não negou o teu filho, o teu único filho, que isso é enfatizado desde o primeiro versículo, Deus sabe o que ele está pedindo. Então, e aí ele fala, tem no esboço também que você tem compartilhado aqui, mas só para a gente visualizar aqui, o que Deus fala nesse juramento? Qual é o conteúdo? Ele fala assim, como você fez isso, então isso não é um mandamento. Eu desejo entender mais profundamente a diferença entre mandamentos, que até hoje a igreja, por um lado, fala, não precisamos guardar mandamentos, porque agora somos salvos pela graça. Em outras maneiras, nós ainda temos mandamentos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para agradar a Deus. Então nós temos essa ideia, nós ainda temos muita fixação com a ideia de mandamentos, como um ato sem coração, que você faz simplesmente para obedecer a uma autoridade. Deus não quer ser visto como autoridade, um rei sobre súditos que simplesmente obedecem porque tem medo de transgredir, que pode acabar na prisão, pode perder a vida. O que Deus quer é o que aconteceu nesses 40 anos com Abraão. Deus quer um relacionamento, Ele quer uma confiança. Deus falou com Abraão, sacrifique teu filho, seu único filho. E Abraão confiou, e Abraão acreditou em Deus. E isso ainda é muito distante daquilo que hoje nós podemos ter por meio de Jesus, a revelação de Deus como Pai. Abraão não tinha tudo isso, mas ele aprendeu a confiar nele, ele aprendeu
a acreditar nas suas promessas. Então, porque Abraão fez isso, então aí ele repete esses mesmos itens que estavam desde o chamado. Versículo 17, que deveras, algumas traduções falam certamente, em todas as outras vezes que Deus fala assim, eu vou te abençoar, não tem essa palavra certamente, deveras. Isso é uma palavra de ênfase, é uma palavra assim, esse juramento está tornando essa palavra mais segura, mais irrevogável. Certamente, eu estou assinando. Não tem jeito de Deus mentir, mas Ele está dizendo, isso aqui é um juramento, isso aqui vai além. Deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência. Então, a ênfase é maior. Ele já tinha falado, vou te abençoar e vou te multiplicar. Mas aqui nas duas frases, ele está usando essa palavra de reforço, de certeza. Deveras te abençoarei e deveras ou grandemente te multiplicarei. E aí ele fala, tua descendência será como as estrelas do céu, isso ele já tinha falado em Gênesis 15, como as estrelas do céu, mas ele não tinha dado essa ilustração da areia. É aqui que ele fala, e como a areia que está na praia do mar. Então, olha só, Abraão com um único filho, que ele quase perdeu, mas ele confiou em Deus, falou assim, Deus me prometeu. Lembra, Gênesis 15, Abraão está reclamando com Deus, falou assim, Deus, o Senhor falou que eu vou ter uma descendência, que eu vou ter essa terra, mas eu nem filho tenho. Meu herdeiro vai ser um servo, um escravo. E Deus falou assim, não, é um filho seu que vai nascer. Então, Abraão creu. E aqui Deus está falando assim, com esse único filho, que já é um filho do milagre, e agora é um filho que você me devolveu, você entregou, o mais precioso, acreditando que assim como eu dei esse filho para você quando nasceu, eu posso dar de novo para você. Então, Hebreus 11 usa essa ilustração, dizendo que, de certa forma, Abraão, nessa experiência, ele recebeu Isaac como se tivesse voltado dos mortos, porque ele estava como morto, ele estava certo que ele ia morrer, e ele recebeu de volta. Então, Abraão não só recebeu um filho do milagre, nascimento milagroso, mas ele recebe o filho de volta como ressuscitado, que foi o que realmente aconteceu com Jesus. Mas então, certamente é a ênfase, ele vai ter a descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, assim, é uma coisa incalculável, ninguém consegue contar as estrelas, ninguém consegue contar os grãos de areia. Então, é uma descendência não só de ser uma grande nação, como estava lá na bênção original. Ele falou assim, você vai ter uma descendência, Deus tinha falado isso em Gênesis 17, ele falou assim, você vai ter reis de nações saindo da sua descendência. Então, não era só uma nação, era realmente uma descendência incontável, sem poder contar toda a descendência. Aí a terceira coisa a tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Isso aqui também não tinha falado antes, mas o que ele está dizendo aqui, e não tinha falado, mas em Gênesis 12, quando Abraão chegou em Canaã, Deus falou com ele, eu vou te dar essa terra. E logo em seguida fala, mas os cananeus estavam na terra. Então, tinha algo impedindo Abraão de tomar posse da terra. Então, quando ele fala, a tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, ele está dizendo, olha, vai ter uma guerra, vai ter gente
A tua descendência vai ter inimigos. Vai ter inimigos não querendo deixar a tua descendência tomar posse da terra que eu estou dando. Então, essa palavra aqui implica numa guerra, implica em oposição, implica que tem um sistema, tem uma aliança do mal querendo impedir a descendência de Abraão de tomar posse da sua herança. Esses inimigos são as potestades e principados do mal e que governam sobre as nações da terra. Então tem uma guerra, mas a tua descendência vai poder ocupar, a tua descendência vai vencer e vai ocupar os lugares que eu estou dando. Isso é um aspecto do futuro que vai acontecer. Mas para que não fique uma ideia de que tem uma descendência de Abraão que vai vencer e que vai ocupar a herança e que vai ter o reino de Deus através da descendência de Abraão, e quase dando a ideia assim de que vai ser algo assim, eu quero Abraão, mas as outras nações são inimigas. Não, ele fala no versículo 18, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, todas. Então aqui nós vemos que vai ter uma guerra, vai ter obstáculos, vai ter uma dificuldade para ocupar a herança que Deus está dando e para trazer a resposta de Deus para toda a terra, mas o final dessa guerra é que todas as nações, mesmo aquelas que se opunham a essa vinda do reino de Deus, todas as nações, né? A Bíblia fala que todas as nações vão se unir contra Israel no tempo do fim. Mas aqui fala que todas as nações serão abençoadas. Então, Deus vai ter uma vitória final e Ele deseja todas as nações da terra. Então, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste, e aqui a palavra é ouviste. É interessante que no hebraico não tem mesmo assim, um verbo propriamente para obedecer, mas tem uma palavra para ouvir. Porque a questão de Deus é relacionamento, não é uma obrigação. O que Deus quer é Abraão desenvolveu um relacionamento com Deus e por isso ele ouviu a voz de Deus. Ele queria ouvir a voz de Deus. Então, esse é o conteúdo do juramento. Então, o que nós estamos dizendo é que esse juramento ele reforça mais, ele torna as promessas, as alianças mais seguras, ele torna as alianças eternas, mas não muda essencialmente o conteúdo que já tinha. A promessa de Deus, desde o chamado, era basicamente isso, mas vai ampliando. E quanto mais, voltando àquela analogia do casamento, o nosso alvo antes do casamento é conhecer muito mais. Eu não quero entrar, eu falo muitas vezes sobre a escola, né, que dependendo do nível do sistema da escola, você pode ser aprovado com nota 5. Nota 5 é metade, você aproveitou metade. As provas não medem realmente o que as pessoas sabem, mas vamos dizer assim, uma nota 5 diria assim que você conseguiu absorver ou aprender metade daquilo que foi proposto. Eu não quero metade, eu não quero uma passagem, uma garantia assim, não, eu prometo, vou casar com você. No dia que Jesus voltar, vai ter o casamento e está garantido. Eu quero conhecer, e nós vamos ainda citar mais algumas coisas sobre isso, mas o juramento, que esse ponto, esse auge, esse ponto máximo da vida de Abraão, o juramento é confirmar aquilo que foi sendo desenvolvido durante esses 40 anos de relacionamento. Então, é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que a gente acredite numa
numa doutrina que eu aceitei Jesus e eu sei que vou para o céu. A ideia eu recebi um convite para entrar num relacionamento com Deus e eu quero avançar, eu quero conhecer mais, eu quero que chegue no casamento, mas eu quero que chegue através de um relacionamento de intimidade. E isso se alcança através de conhecer, confiar e chegar a esse ponto de doação mútua. Quando Abraão escancarou e falou assim: eu não seguro mais nada, o melhor que eu tenho, o mais precioso que eu tenho, eu dou ao Senhor, porque eu sei que o Senhor não vai tirá-lo de mim, eu sei que o Senhor não vai, o Senhor não tem interesse em explorar, tirar, ganhar alguma coisa, o Senhor vai me dar muito mais do que eu estou dando a ti. Então, quando Abraão entrou nessa fase máxima de doação a Deus, Deus falou assim: eu dou tudo para você, eu juro, isso aqui é uma coisa que não tem jeito de voltar atrás, ok? Bom, se você estiver seguindo o esboço, né, dessa aula, eu só queria mencionar na letra B, que eu falo assim, a relação entre juramento e aliança. Em muitos casos, só para a gente, isso é um detalhe, mas muitas vezes na Bíblia, ou várias vezes na Bíblia, juramento e aliança são praticamente sinônimos. Então, se você voltar uma página no livro de Gênesis, e lembrando uma história que já estudamos entre Abraão e Abimeleque, eles fizeram uma aliança, teve vários aspectos dessa aliança. Abraão tomou ovelhas e bois, deu para Abimeleque, fizeram aliança, isso é em Gênesis 21, 27. Depois ele pôs à parte 7 cordeiras e tal. Eles foram conversando sobre os detalhes, sobre as condições, mas eu só queria mostrar que no versículo 27 eles fizeram aliança, e no versículo 31 falou assim: por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a aliança e o juramento, uma coisa estava acompanhando a outra. Então, para que não haja dúvida, assim, em alguns momentos nós poderíamos olhar a aliança entre Davi e Jonatas, que fala que eles fizeram aliança, e depois em 1 Samuel 20 fala que Jonatas pediu que Davi jurasse outra vez. Então eles já tinham jurado no primeiro momento da aliança, e depois eles juraram de novo, porque ele queria deixar aquilo mais firme, mais irrevogável. Então, muitas vezes o juramento faz parte da aliança, mas na vida de Abraão, claramente Deus está colocando o juramento como um passo além. Então, em algumas situações, juramento e aliança são quase equivalentes, porque para fazer uma aliança você fazia um juramento um para o outro. Mas, nesse caso, Deus está usando a palavra juramento para indicar algo que foi além dos passos que ele tinha feito anteriormente, ok? Agora, na letra D do nosso esboço, só queria chamar a atenção, eu não vou ter tempo, eu já citei o segundo exemplo, mas os juramentos de Deus nas Escrituras, nós temos esse juramento para Abraão, e esse juramento é citado muitas vezes nas Escrituras. Muitas vezes Deus fala assim: eu jurei para Abraão, Isaque e Jacó. O juramento que Deus deu, e isso seria assunto para uma outra discussão, mas o juramento que Deus deu para Abraão abriu caminho para ele ser o pai da fé. Então, era como se algo estivesse acontecendo por causa desse momento dramático, e moveu algo nos céus e na terra para que realmente algo fosse selado entre Deus e a humanidade, porque Abraão foi o pai da nação de Israel, e a nação de Israel
tem uma promessa e tem um papel para sempre, até a volta de Jesus. O reino de Deus na terra tem a ver com o cumprimento daquilo que Deus prometeu. Então, esse juramento de Deus para Abraão é algo que inclui Jesus e a nova aliança, mas tem algo muito específico que Deus vem seguindo durante todas as épocas, e até hoje Deus está sendo fiel à descendência de Abraão por causa do seu juramento. É algo que não tem como voltar atrás. Isso não significa que a descendência de Abraão não teria que ser fiel a Deus. É muito interessante isso, eu já vou falar sobre a outra situação com Davi. Mas o juramento de Deus nas Escrituras tem para Abraão, que estamos vendo aqui, o número 2, para aquela geração que saiu do Egito, está em Números 14, eu já mencionei isso, é um juramento negativo, mas esse juramento de Deus em Números 14 não desfez a promessa de Deus para Abraão, o juramento de Deus para Abraão, e nem a promessa que Deus deu para o povo no Egito. Ele só se referiu àquela geração. Mas ele jurou que aquela geração não entraria no descanso de Deus. E o terceiro exemplo de um juramento, o terceiro caso, de um juramento de Deus nas Escrituras foi para Davi. Foi a aliança que Deus fez com Davi em 2 Samuel 7. Naquele relato de 2 Samuel 7, não fala que Deus jurou. Mas em vários outros textos bíblicos, principalmente no Salmo 89 e no Salmo 132, Deus fala que jurou para Davi. E ele fala assim, que ele não voltará atrás. Então ele mostra muito claro que o juramento é algo que torna uma aliança que poderia ser quebrada por causa da infidelidade humana, mas o juramento torna aquilo irrevogável, porque Deus não vai voltar atrás com Davi. Ele fala assim, se seus filhos não forem fiéis, eu vou disciplinar. E Deus fez isso. E Deus até tirou o trono da descendência de Davi até hoje. Não tem um descendente humano de Davi no trono. Mas Deus enviou o Messias como descendente de Davi para ficar no trono. E tem um juramento para Jesus. Então, eu só vou passar rapidamente pelo texto em Hebreus 6, porque em Hebreus nós lemos especificamente sobre esse juramento. Hebreus 6, versículo 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, aqui está citando exatamente o que Deus falou, certamente, isso é irrevogável, certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Então ele está dizendo assim, olha, Abraão teve que esperar muito tempo, ele esperou que Isaac nascesse, ele esperou 25 anos, mas agora ele está dizendo que até mesmo essa promessa, essa garantia, ele esperou até esse momento aqui do sacrifício de Isaac para ter essa promessa tão garantida. Então Abraão esperou com paciência e alcançou a promessa. Versículo 16. Hebreus 6,16. Os homens juram por quem lhes é superior. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Será que você vai guardar a sua palavra? Hoje as pessoas juram e mesmo jurando não cumprem. E hoje nós temos outras maneiras de garantir, um contrato registrado em cartório, coisas assim, e mesmo assim as pessoas não cumprem. Mas ele está dizendo assim, principalmente naquela cultura, se alguém jurasse, ele não ia quebrar de jeito nenhum. Versículo 17. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a
imutabilidade, quer dizer, não tem jeito de mudar, a imutabilidade do seu conselho, do seu projeto, do seu plano. Se interpôs com juramento. E Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, duas coisas, nas quais é impossível que Deus minta. Quer dizer, quando Deus fala e promete, Deus não vai mentir. Mas ele jurou. Então, duas coisas que era impossível Deus mentir, tenhamos forte consolação. Nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Um dos grandes temas do livro de Hebreus é: nós temos uma garantia muito maior. Na lei era muito duvidoso, a gente não consegue guardar a lei não nos aperfeiçoa, os animais são incompletos, incapazes de perdoar nossos pecados, o sacerdote é humano. Então, nós temos em Jesus uma garantia incomparavelmente maior. Então, o que ele está querendo dizer é: nós temos agora ele vai explicar no próximo capítulo 7, mas ele vai falar sobre Jesus. Mas ele está falando sobre Abraão, que Deus deu a Abraão uma garantia. Ele deu o juramento. Então, isso nos garante que o propósito de Deus será realizado. Isso não garante que cada pessoa existe uma responsabilidade individual, mas isso é uma garantia de que o que Deus prometeu para Abraão vai acontecer. E ele fala assim: isso é uma forte consolação, versículo 19, temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. O véu era como no tabernáculo, do Santo dos Santos. Então nós temos uma âncora. Imagine assim, é muito fácil fazer o paralelo, né? Uma âncora é algo que mantém o barco ou o navio firme. O navio ou o barco que está na água, a água não tem firmeza, o vento pode levar onde quiser e pode afundar, mas a âncora desce até alcançar terra firme embaixo da água. E a âncora se é fincado na terra e ali é algo que segura. Aqui ele está dizendo que a nossa âncora vai além do véu e vai até na presença de Deus, nos segura. Nós temos algo de uma segurança tremenda. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós. E aqui a ideia já muda assim, um pouquinho diferente de uma âncora, é como uma corda de segurança. Jesus entrou no lugar de segurança, na presença de Deus, e Ele está nos segurando e vai nos puxar para a gente entrar lá também. Jesus entrou por nós, feito sumo sacerdote. E eu não tenho tempo agora para... mas eu vou ler assim, no capítulo 7, ele fala que Jesus se tornou um sacerdote. Hebreus 7, versículo 15, Jesus foi feito um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele cita um texto em Salmo 110 que fala: pois dele assim se testifica, versículo 17, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, houve um juramento para Abraão. Não vai voltar atrás. Isso tem a ver com a nação, isso tem a ver com os filhos da fé, isso tem a ver com o reino que vai ser estabelecido. Tem muitas implicações no juramento que foi feito para Abraão. Todos esses aspectos aqui, tem aspectos que não se cumpriram ainda e que vão se cumprir. Então nós temos um juramento feito a Abraão que tem uma segurança absoluta. Nós temos um juramento feito a Davi.
que um descendente de Davi se sentaria no trono de Davi para sempre. Esse descendente é Jesus, e isso também é um cumprimento do juramento original a Abraão. Então, são complementares, né? O juramento feito a Abraão e o juramento feito a Davi. E para fechar tudo, nós temos um juramento feito a Jesus, que Jesus se tornou um sacerdote eterno. E o livro de Hebreus vai destrinchando isso, abrindo como Jesus pode nos salvar completamente, porque ele não é um sacerdote humano, ele não tem que oferecer um sacrifício por si mesmo, ele é eterno. Então nós temos uma segurança total naquilo que Jesus fez. E agora, para finalizar, como é que nós aplicamos isso? E é claro que em 5, 10 minutos eu não vou ser capaz de me aprofundar ou de falar sobre isso, e tem muitas coisas que eu ainda estou buscando, ainda quero entender. Se você estiver com o esboço, nós temos 3 conclusões práticas desse princípio que Deus está mostrando do juramento. Primeira coisa que eu acabei de falar assim, aqui em Hebreus é, por causa dos juramentos de Deus, nós temos garantias muito fortes. O livro de Hebreus, é por isso que ele cita o juramento que Deus fez a Abraão. Ele fala assim, nós temos garantias, nós temos algo que vai dentro do véu, na presença de Deus, nós temos algo, as promessas de Deus, as alianças, o juramento que Deus fez para Abraão, para Davi e para Jesus, abrem o caminho da nova aliança, abrem a certeza. Nós temos uma certeza absoluta que esse sistema em que nós vivemos hoje, que esse mundo cheio de guerras, de divisões, de doenças, de corrupção, de engano, de mentiras, de um sistema que destrói, que as pessoas vão se destruindo, esse sistema não vai prevalecer. Deus prometeu para Abraão, vai ter uma nação, vai ter um lugar para Jesus voltar, e nós fomos introduzidos nessa mesma comunidade, nessa mesma oliveira. Então tem uma garantia do reino e de todas as nações que vão ser abençoadas. Deus vai estabelecer o seu reino. Nós temos uma esperança maravilhosa e muito segura. Então, a primeira coisa é que quando Abraão fez o que fez, isso gerou algo, mudou algo e trouxe um fundamento para algo importante que Deus estava fazendo. Quando Davi se propôs a fazer uma casa para Deus, Deus jurou para Davi. Então tem algo ali sobre a casa de Deus, sobre o governo de Deus, sobre aquilo que Deus vai fazer saindo dessa linhagem de Abraão e Davi para chegar até o Messias e até nós. Então nós temos uma garantia, e então em Jesus nós temos uma garantia enorme. Jesus abriu o caminho, e tem tantas coisas aqui em Hebreus que não dá para citar, mas Jesus passou por angústia, por agonia de alma, mas obedeceu, ofereceu a Deus, abriu mão da própria vida, abriu mão do relacionamento com o próprio Pai para poder salvar e ser sacerdote de toda a humanidade. Então nós temos algo seguro, nós temos algo tremendo. Só que Hebreus, o livro de Hebreus também nos mostra que essa segurança que nós temos é também uma grande responsabilidade. Hebreus fala várias vezes, nós temos tão grande salvação, nós temos uma aliança muito superior à antiga aliança, nós temos um sumo sacerdote, nós temos não só o perdão, mas nós temos a purificação, o aperfeiçoamento, nós temos a casa de Deus. Tem tantas coisas aqui no livro de Hebreus que ele vai mostrando, mas ele fala assim, imagina como nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação.
E não só, agora eu volto para essa questão que eu estou falando aqui, desde o início da aula, de que a jornada com Deus, então a segunda conclusão é que justamente por causa de tão grande garantia, de tão grande promessa, nós precisamos ter muito mais cuidado em não abandonar nossa confiança com Deus. Deixa eu só, antes de passar para esse terceiro ponto, Hebreus 10, versículo 35, fala: portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Ele está falando para pessoas que já colocaram sua confiança em Deus. Não lance fora a sua confiança, que tem uma grande recompensa, mas vocês precisam de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, Abraão saiu da sua terra. Ele esperou Isaque por 25 anos, mas ele precisou continuar. O que eu quero falar, assim, o juramento, selar o relacionamento com Deus, é algo que vem no final de uma jornada com Deus. E ele falou assim, em pouco tempo, versículo 37, aquele que há de vir, virá, e o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então aqui nós chegamos na terceira conclusão, que a salvação não é um pacote, não é uma passagem, aquilo que eu falei, estou falando durante essa aula toda, estou dizendo que a salvação não é uma questão assim, será que eu perdi minha salvação? Será que eu pequei? Tem uma insegurança que muitos cristãos têm por não terem recebido um ensinamento verdadeiro da palavra e entendem que, se eu cometi um erro, se eu tropecei, acho que eu já perdi a salvação. Muitas igrejas ensinam que Jesus vai voltar, se naquele momento que Jesus voltar, você estiver fazendo uma coisa imprópria, uma coisa errada, você perdeu a salvação. E não é isso que Deus está falando. Nós temos segurança em Deus. Nós não temos uma condição com Deus que uma hora eu estou salvo, uma hora não estou salvo. Mas o que ele está dizendo existe uma jornada, e essa jornada não claro que nessa jornada os pecados, as coisas, as falhas, as coisas que Deus não deseja na nossa vida, elas vão sendo retiradas, mas a questão de Deus é o nosso relacionamento com Ele. Tudo isso é uma questão de desenvolver, de aperfeiçoar o relacionamento. Então, Paulo fala em Filipenses 3, eu me esqueço de tudo que já passou e prossigo para o alvo. Ele não se contentou, ele não estava pensando, se eu não lutar muito, se eu não esforçar muito, se eu não jogar fora o pecado, eu posso perder minha salvação. A questão não era essa, ele falou assim, eu quero alcançar o prêmio, a sublime vocação, eu quero chegar naquela relação com Deus, de conhecer a Ele. Essa é a questão. Em 2 Pedro, ele fala assim, olha, você tem que acrescentar a sua fé, a diligência, ele fala sobre amor fraterno, e ele falou sobre várias coisas em 2 Pedro 1, mas ele fala assim, essas coisas vão dar a nós uma entrada ampla, eu não vou passar com 5, eu quero conhecer, eu quero ir além da nota 10, eu quero ir além do mínimo necessário, e não é uma questão de desempenho, de ter uma marca boa, porque eu fiz muita coisa certa, mas o que Deus queria com Abraão é a mesma coisa que Ele quer conosco. Em Romanos 4 ele fala de andarmos nas mesmas pegadas, nos mesmos passos de Abraão. Eu sei que pode parecer impossível eu e você chegarmos a esse ponto de entregar Isaque verdadeiramente a Deus.
Tem muitas pessoas que falam assim, eu estou entregando meu Isaac. Muitas vezes nem sabem o que é realmente entregar um Isaac para Deus. Mas se a gente pensar no que Abraão fez, que claro que vai ser algo diferente, não é uma situação idêntica, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho a menor capacidade de fazer o que Abraão fez. Mas Abraão, isso foi gerado nele, por andar com Deus. Isso foi gerado nele, porque Deus plantou nele. Deus é quem sabe produzir em nós essa entrega total, essa entrega máxima. E não é uma questão de pensar assim, puxa, o que Deus vai pedir de mim? O que será que Deus está pedindo, ou que possa pedir de mim? Não é simplesmente um desejo de conhecer mais a Deus, de se entregar totalmente a Deus, e isso vem naturalmente como um relacionamento. Quando você ama alguém, você dá tudo. Se você ama um filho, se você ama uma esposa, se você ama sua mãe, seu pai, você daria tudo para eles. Você não tem preço. Muitas vezes a pessoa está com problema de saúde, as pessoas vendem casa, carro, tudo, perdem tudo, mas consideram como nada, porque é para salvar a vida de alguém que ama. Então, Deus não está pedindo para a gente dar alguma coisa para provar, ou para ganhar um mérito em si, mas é uma vida de relacionamento. Então, é um caminho progressivo de relacionamento, intimidade, entrega e desfrute que vai durar por toda a eternidade. Quando nós começamos a entender o amor de Deus por nós, Romanos 8 fala que Deus não negou a nós o melhor que Ele tinha, que era o seu Filho. Ele não segurou, Ele não achou caro demais dar o melhor que Ele tinha por nós. Então, quando nós começamos a realmente entender, não como doutrina, não como algo que a gente já sabe, mas quando nós começamos a realmente ser impactados pelo amor de Deus, nós queremos conhecê-lo, nós queremos confiar nele. Nós não confiamos porque nós ainda não conhecemos muito a ele. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós amarmos, mais vai doer. Jesus passou por dores terríveis para enfrentar aquilo que ele foi chamado para entregar ao Pai. Mas a Bíblia fala que pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou tudo. Então, a salvação não é uma passagem, a salvação não é um pacote, a salvação não é uma garantia simplesmente da minha estabilidade, do meu futuro. A salvação é conhecer a Deus, a salvação é nos relacionar com Deus, é entender um pouquinho do que Deus deu por nós e sentir uma vontade imensa de doar tudo por Ele. Senhor, tem muito mais para chegar até o nosso coração, para chegar até nosso espírito. Nós podemos sentir que tudo isso é muito distante, porque talvez para nós ainda é algo que outra pessoa fez, mas algo que não tem muito sentido na nossa vida. Mas o Senhor está nos chamando, o Senhor está nos convidando. Jesus nos convidou para entrar na mesma relação que Ele tem com o Pai. E é isso que nós queremos. Queremos ser filhos de Abraão. Queremos caminhar pelas promessas, pela fase de aliança. Queremos experimentar o Isaac sobrenatural nascendo na nossa vida. Mas, acima de tudo, Senhor, nós queremos chegar a esse ponto de juramento. Nós queremos chegar a esse ponto em que o Senhor vai selar tudo, em que o Senhor vai declarar esse relacionamento eterno. Quanto mais profundo, quanto mais longe
nós formos contigo, mais vai selando, mais vai se tornando uma realidade o teu relacionamento conosco. Nosso coração anseia por isso e pedimos, Senhor, que realmente sejamos de fato filhos de Abraão, filhos e irmãos e noiva de Jesus. Queremos realmente experimentar a plenitude disso que nós estamos só ainda contemplando à distância. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.